Felipe Coutinho não é sacana, não dá migué. Quem vê o Felipe Coutinho treinando fica encantado. Essa foi apenas uma das frases do presidente do Vasco, Pedrinho, que não gostou do empate diante do Flamengo. Ele vai explicar nesse vídeo por que efetivou o técnico Rafael Paiva, que não é mais interino, é o treinador do Vasco da Gama. Pedrinho vai revelar uma história muito curiosa. Como é que ele chegou ao Vasco aos 6 anos de idade? A irmã do Pedrinho foi lá para tirar o Pedrinho do Vasco. Você vai acompanhar já já. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal agora, é muito importante, não deixe para depois, você vai acabar se esquecendo e para mim é fundamental. Eu vou rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal e na volta você já vai ouvir o presidente do Vasco, Pedrinho. Tá inscrito no canal, né? Deu tempo? Bom demais. O meu muito obrigado. Você já tá inscrito? Show de bola. Todos deixando o like aí. O Pedrinho foi ao programa no YouTube Amigos Futebol Clube e eu separei aqui alguns trechos que eu considero importantes, relevantes, informativos, curiosos, para que você possa acompanhar a partir de agora. O Pedrinho vai falar como é que ele chegou ao Vasco da Gama, vai falar da efetivação do Paiva, do empate contra o Flamengo, mas começa agora falando sobre o Felipe Coutinho. Coutinho, ele é excepcional em todos os sentidos, cara. Foi uma infelicidade danada ele ter se machucado. E depois ele pegou Covid. O Coutinho é forte demais fisicamente. Eu peguei ele subindo, né? Tava encerrando a carreira, ele subindo. A estrutura dele é muito forte. Ele joga muito. O que as pessoas estão falando dele é uma grande bobagem. Quem vê o treino do Coutinho fica encantado, pô. Com a mudança de direção. Tecnicamente, eu não vou nem falar, porque assim, é muito assustador. A mudança de direção dele, como ele reage. Pô, ele deu um azar danado, cara. Ele deu um azar danado. É profissional ao extremo. E se pegar uma sequência, vai dar uma resposta maravilhosa. Pô. Ele joga muito. O que me chateia é que assim, ele é jovem, tem 32 anos, se cuida, é um atleta na excelência da palavra. Ao invés das pessoas, cara, se sentirem honradas de terem aqui, não, cara, fica humilhando o cara. Humilhando. Aí não pensa nem na questão, como é que... Não é um jogador que, pô, que é sacana, que dá migué, não, é um cara que está sofrendo porque está machucado. Por isso que apanha. Que se cobra ao extremo, assim. Eu falei, cara, relaxa, cara, vai se divertir, vai jogar futebol. É isso. Você tem que se divertir jogando. Mas ele é tão profissional, ele quer dar uma resposta tão positiva para a torcida do Vasco. Enfim, eu tenho certeza que quando ele pegar uma sequência, o Paiva, ele tem um trabalho muito forte na base, né? Assim, ele é um cara muito vitorioso na base. A gente olhava assim, o cenário de treinadores, era bem difícil. E eu tenho as minhas convicções ainda com relação a muita coisa de futebol. E o Paiva é um cara inteligentíssimo, estudioso, e foi dando uma resposta positiva. E aquilo ali também me ajudou, com muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando, por todo o trabalho que ele faz e o conhecimento que ele tem e por vir da base, que para mim, é o grande potencial do Vasco, que é pouco explorado e a gente pode explorar isso através até de um cara que conhece muito bem. Além de mim e do Felipe, que nós viemos dali, ele é um cara que é da base. E os atletas gostam dele, o trabalho do dia a dia é bom. Então, assim, foi ganhando corpo, foi ganhando carcaça também. Ele é um treinador muito jovem. As vitórias foram dando respaldo para ele mesmo, mais segurança para ele poder botar em prática. Um cara que sabe dialogar, que entendeu o clube e está dando uma resposta positiva para a gente. Satisfeito com a reação, né, de chegar ao gol, mas com o empate não.
Eu não fico satisfeito com o empate, mesmo sabendo que o time do Flamengo é melhor, mesmo sabendo que o Flamengo jogou melhor, sim, mesmo sabendo que o Flamengo tem investimento melhor. Mas eu estou satisfeito com todos os meus atletas, assim. Então, assim, o Vasco jogando alguns jogos bem, outros jogos ruins, mas ele não deixa de lutar. Vasco com 6 anos. Eu brincava na rua antes da pelada dos adultos, com golzinho, com um saco de batata de rede. Então, assim, eu ficava batendo bola, meu irmão, com os mais velhos. Quando ia começar o jogo, eu saía. O Vasco foi fazer um jogo no Grêmio Recreativo, que a quadra está lá até hoje em Vista Alegre, bem pequenininho. O jogo está rolando lá. O meu irmão e outros caras que foram lá assistir falaram assim, porra, Pedrinho joga mais que esses moleques que estão aí. Foram me buscar em casa. Eu nunca tinha jogado futsal até então. Arrumaram um tênis grande pra caramba. Meu pai encheu de algodão na frente. Não sei se vocês faziam isso, né? De encher o algodão. Aí eu joguei. Acabou o jogo, o senhor Adamor mandou, que era o treinador do Vasco, mandou eu ir pro Vasco. E aí eu fui pro Vasco, cheguei no Vasco, fiquei quase que 1 ano só no banco de reservas. A minha irmã foi lá e falou assim, cara, a gente não vai trazer mais ele, porque a gente não tem dinheiro, ele só fica sentado aqui e a gente não entende disso de futebol. E o senhor Adamor falou, pô, ele não joga porque ele não pode ser inscrito. Ele só podia ser inscrito com 7 anos. Thank you. E se você não trouxer, eu vou buscar ele em casa, porque o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. Então, e dali foi a história. Bom demais a gente ouvir o presidente do Vasco, Pedrinho. Próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras, no Mané Garrincha. Mais um absurdo, um legado negativo deixado pela 777. A única vantagem que o Vasco teria em relação ao Palmeiras era justamente São Januário. O mando de campo, ter a torcida ao lado. Jogo em Brasília, teremos mais vascaínos? Muito provavelmente. Mas com o ambiente do estádio, com o cenário, não fará a diferença que faria em São Januário. E mais, a questão da logística. O Vasco não viajaria, ficaria em casa, esperando o Palmeiras, que viajaria. Desta vez, ambos vão viajar. O Vasco, então, se iguala ao Palmeiras na logística para jogar em Brasília. Lamentavelmente, a 777 já foi embora, mas está deixando ainda alguns legados negativos. A partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco ao vivo aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor.